Operações básicas envolvendo notação científica. Vamos começar pela multiplicação de números com expoentes de mesma base, ou seja, a nossa base não está sendo o 10 até aqui, então a gente vai continuar. Ó, a gente vai multiplicar 1,4 vezes 10 à terceira, vezes 3 vezes 10 ao quadrado. E agora? Primeiro, esquece esse S aqui. Multiplicamos os números que não possuem expoentes. A gente vai multiplicar o 1,4 pelo 3. Você fazendo essa multiplicaçãozinha, você encontra 4,2. Ó, eu fiz o que aqui? Eu simplesmente fiz a multiplicação, peguei esses dois 10, que eu ainda não tinha feito nada, e coloquei aqui um do lado do outro. Beleza? Ó, o que a gente vai fazer agora. Agora seguiremos as regras de multiplicação de potência de mesma base. Vocês precisam... Isso daqui é meio que uma regrinha para se decorar. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, a base é quem? É 10. Então você já sabe que vai repetir o 10. Somar os expoentes. 3 mais 2. Então a gente tem 5. 4,2 vezes 10 à quinta potência. Beleza? Outro exemplozinho. Ó, vamos agora multiplicar o 2,5 vezes 10 a menos 8 vezes 2,3 vezes 10 à sexta. Ó, primeiro multiplicamos os números sem os expoentes, né? Ou seja, 2,5 vezes 2,3. A gente encontra 5,75. Depois disso eu faço o quê? Eu simplesmente copio esses dois 10 na frente do número para a gente poder organizar e fazer a nossa regrinha. Depois seguimos aquela mesma regra, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Eu vou somar quem? Menos 8 mais 6. Então, você fazendo essa sominha de menos 8 mais 6, você fica com menos 2. Beleza? Como vai ser na divisão, professor? E aí? Divisão. Como é que a gente faz? Observe esse exemplo. Eu tenho 9 vezes 10 à quinta dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Ó, primeira coisa que a gente sempre faz é dividir os números sem expoente. E com as potências, a gente vai seguir essa regra aqui. Outra para você, eu sei que isso daqui vocês vão decorar muito. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Olha! Então observe, primeiro tem que fazer o quê? A divisão do 9 pelo 2. Quando você faz a divisão de 9 por 2, você encontra 4,5. Uma divisãozinha bem simples. E agora? Divisão de potência de mesma base. Repete a base. Quem é a base? Não é o 10 a base? Aqui. Mesma base. 10 e 10. E subtrai os expoentes. Ou seja, 5 menos quem? 5 menos 2. Então, ó. A gente chega em 3. Então, você já fez aqui essa divisãozinha de números com potência de mesma base. Certo? Vamos para outro exemplo? 8 vezes 10 a menos 3 dividido por 4 vezes 10 à sexta potência. Mesma coisinha. Divide os números sem expoente, ou seja, 8
dividido por 4. Essa conta é bem difícil. E seguimos essa regrinha para as potências. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Ó, é menos, se atentem aqui agora. O número de cima é quem? Menos 3. Eu faço o quê? Eu subtraio, né? Então você já coloca o menos aqui. Quem é o número que vem aqui? É o número que está embaixo. Quem é que está embaixo? É o 6. Então você já coloca o 6 aqui. Ó, tô devendo 3, tô devendo 6, ao todo eu fico devendo 9. Beleza? Professor, se embaixo fosse negativo, vamos imaginar que aqui embaixo fosse menos 6, em vez de ser 6 positivo. Ó, nesse outro exemplo, em cima você tem menos 3, menos da fórmula, né? Ele não manda subtrair aqui, ó. Subtrai, menos da fórmula. Quem é que vem depois desse número? Menos 6. Então, ó. Aí você tem que fazer o quê? Joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. Menos 3. Mais 6. Aí a gente tem aqui 3. Tá vendo a diferença? Se atentem a isso. Anotem esse exemplozinho também, né? Que isso daqui vai servir como exemplo para vocês. Soma e subtração. A gente já está chegando aqui no finalzinho da videoaula. Só podemos somar direto os números se os expoentes forem iguais. Por exemplo, 3,3 vezes 10 à oitava mais 4,7 vezes 10 à oitava. Os expoentes são iguais? São, ó, 8 e 8. Soma-se os números sem expoentes, 3,3 mais 4,7 dá 8. E, como as potências são iguais, não precisaremos fazer nada demais, apenas colocar uma das potências para fechar o número. Ou seja, se está igual, a gente só precisa copiar 1. Então fica 8 vezes 10 à oitava. Isso é para soma e para subtração, tá certo? Você só pode juntar direto se forem iguais. Não sendo, professor, quando for diferente, a gente faz o quê? Segue aqui essa regrinha. Primeiro a gente precisa o quê? Igualar os expoentes para a gente poder juntar. Então, ó, 6,4 vezes 10 à quarta menos 4 vezes 10 à terceira. Então a gente precisa igualar esses expoentes dessas bases. Como é que eu faço isso, professor? Ó, é mais fácil eu transformar esse 3 em 4. Tanto faz, se você seguindo aquela regrinha lá do início do nosso slide. Quando a vírgula anda para a direita, quando anda para a esquerda, a gente faz o quê? Aí a gente tem que lembrar disso aqui. Por quê? Eu preciso fazer o que nesse caso? Eu não preciso somar 1 para ele ficar 4? Quando eu somo 1, seguindo aquela regrinha, eu preciso fazer o que com a vírgula? Andar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai para cá. Aí o número vai ficar assim. Ó. Viu? A vírgula que estava na frente do 4 foi para trás do 4, ou... Porque muita gente questiona isso. Frente do 4, atrás do 4. Então a gente diz o seguinte, para ficar mais fácil. A vírgula que estava aqui entre o 4 e 0, ela vem para esse lado do 4. Tem algum número aqui antes dele? Não. Então você tem que obrigatoriamente acrescentar um 0. Então fica 0,4. Ó. Aquele 3 agora virou o quê? Virou 4. Agora não dá para eu juntar? 6,4 menos 0,4. Fica 6 vezes 10 à quarta potência. Beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no nosso privado,
que eu vou estar respondendo. Vamos ter um pequeno questionáriozinho só para fixar essa ideia. Vocês observaram que a gente está trabalhando muito com expoentes, então a gente vai usar muito, viu? Então, é isso. Espero que tenha entendido e até a próxima, nossa próxima aula.